Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Edgar e continuamos nossa série sobre máquinas de Turing. Nesse vídeo, vamos apresentar uma função que não é computável por máquinas de Turing e para isso vamos estudar com bastante cuidado o famoso problema da parada das máquinas de Turing. Bora? Este vídeo é dedicado ao problema da parada e nós vamos apresentá-lo do seguinte modo. Nós já vimos que a coleção de todas as máquinas de Turing é inumerável. O que isso significa? Significa nada mais, nada menos, que se considerarmos um conjunto com todas as máquinas de Turing, a gente pode enumerar os elementos desse conjunto, podemos listar os elementos do conjunto, podemos listar todas as máquinas de Turing com coeficientes inteiros, M0, M1, M2, M3, Mn e assim por diante. O ponto é, sendo o conjunto M enumerável, todas as máquinas de Turing aparecem nessa lista. Agora considere o seguinte, a gente vai pegar uma fita com a configuração padrão. Tem ali 0, 1, 1, 1, temos o cabeçote no 1 mais à esquerda, temos M mais 1, símbolos 1, representando o inteiro M. Ok? Isso nós já vimos como que funciona direitinho. Neste vídeo a gente vai adotar uma abreviação que vai tornar a nossa vida bem mais simples. Em vez de escrever 0, 1, 1, sequência de M mais 1 símbolos 1, a gente vai representar simplesmente por 0, M, 0. Pois muito bem, uma pergunta razoável agora que se fazer é, o que acontece quando a gente começa a operar cada uma das máquinas de Turing com essa lista 0M0? M1, M2, M3... Cada uma das máquinas recebe alguma entrada M. Podemos fazer isso para todas as máquinas. Qual que é o comportamento padrão de cada uma das máquinas agora? O que pode acontecer com cada uma dessas máquinas ao receber esta fita com M mais 1 símbolos 1? A máquina pode parar ou não parar. Peraí, a máquina para ou não para? Será que existe alguma máquina de Turing capaz de decidir se a máquina para quando recebe uma dada entrada? Será que existe alguma máquina de Turing que decide se a mésima máquina para quando ela recebe uma entrada N? Você pode estar achando essa pergunta meio estranha, falando assim, olha, Edgar, que papo é esse de máquina decide? Máquinas de Turing, pelo que nós vimos até agora, elas computam funções. Então vamos fazer uma analogia. Considere o seguinte, será que tem alguma máquina de Turing? Será que você consegue aí escrever uma máquina que decida se a soma de dois números Mn ela é par ou ímpar? Bem, se a gente quer que a máquina decida algo, a gente tem que levar isso para o contexto de funções. Seria escrever uma função de duas variáveis Mn, tal que dá 0 quando a soma de M com N é par, e dá 1 quando a soma de M com N é ímpar. Com isso, nós estamos escrevendo uma máquina que decide se a soma é par ou ímpar. Se der 0, você fala, sim, a soma é par. Se der 1, você responde, não, a soma não é par. Dá para escrever uma máquina como essa? Sim, dá para escrever essa máquina, e a escrita dessa máquina não será feita nesse vídeo, fica como um exercício aí. Vamos trazer agora a mesma situação por contexto do problema da parada. Se nós queremos uma máquina que decida se uma certa máquina Mn para uma entrada N, o que nós precisamos? Escrever uma função de duas variáveis, M, que é o índice da máquina, N, que é a entrada na fita. E f de Mn vai ser 0, quando a mésima máquina parar, quando ao receber a fita com a entrada N, e 1 quando a máquina não parar ao receber a entrada. Ou seja, quando a mésima máquina não para ao receber a entrada N, 0N0. Vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado no que está acontecendo com esta função. Imagina o seguinte, ó, você tem uma... Opa, deixa eu melhorar um pouquinho ali. Imagina o seguinte, você tem uma fita com a entrada 0, 3, 0. Então o N é 3. Na máquina 2, o que a máquina 2 faz ao receber essa fita? Ou ela para ou não para.
Se ela parar, significa que f de 2, 3 é 0. Se não parar, f de 2, 3 é 1. Última vez, prometo, 0, 3 são 4 símbolos 1s, ok? Se você colocar agora o 0, 4 na máquina 7, f de 7, 4 é 0, se a máquina para, f de 7, 4 é 1, se a máquina não para. Então, a pergunta, existe uma máquina de Turing que verifica se para é, há uma máquina de Turing que computa a função f? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Dada essa função como descrita, há uma máquina de Turing que a computa? A resposta é, não. Não tem uma máquina que compute essa função. É claro que agora a gente precisa mostrar que não existe tal máquina. Mostrar que existe é construir. E para mostrar que não existe? Bem, para mostrar que não existe essa função, a gente vai adotar uma estratégia baseada numa redução ao absurdo. A gente vai inicialmente supor que há uma tal máquina e chegar a uma contradição. Quer ver, em detalhes, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai supor que existe uma máquina P que computa a função f. Ou seja, P dá 1 quando a mésima máquina não para a entrada n, e P dá 0 quando a mésima máquina para a entrada n. Computou f. Agora, se existe essa máquina P, a gente pode construir outras. A gente vai utilizá-la, vamos usar a P, para construir uma máquina de Turing que a gente vai chamar de G. Gzão. E essa máquina vai ter algumas propriedades especiais. A principal delas é que para um certo número Gzinho, que vai estar diretamente ligado ao Gzão, ou seja, para um certo número diretamente ligado à máquina, se esta máquina G receber uma fita que tem esse número G impresso nela e nada mais, o comportamento dela vai ser bem estranho. O que vai acontecer com essa máquina? Ela vai parar, se e somente se ela não parar. Ora, isso é absurdo. Uma máquina que para, se e somente se ela não para por uma dada entrada, não existe. Portanto, o G não pode ser uma máquina de Turing. Mas espera aí, para construir G, nós só usamos a P e outras coisas que nós construímos. A conclusão é que essa G não existe, porque a P que nós supomos existir não pode existir. Ok? Essa é a estratégia da nossa prova. Supor que tem um P, chegar a uma contradição, portanto o P não existe. Para executar esta demonstração, a gente vai precisar estudar mais uma coisinha de máquina de Turing, que é o acoplamento de máquinas, como ligar máquinas a máquinas. Vamos estudar isso através de uma analogia com funções. Considere o seguinte, você tem a função de m, função inteira, m² mais 2m mais 1. Escreve uma máquina de Turing que computa essa função. Construir essa máquina diretamente dá muito trabalho. Será que não tem uma maneira da gente construí-la de uma maneira indireta, digamos assim? Tem. Para isso vamos considerar a seguinte funçãozinha g. G de m é m mais 1. E vamos considerar uma função h. H de m é m². Bem, construir uma máquina de Turing para g é muito fácil. É só fazer a máquina que escreve 1 a mais. Vamos chamar essa máquina de m. Construir a máquina que calcula m² também é fácil. É só pegar a função multiplicação e colocar a mesma entrada. Vai ficar m vezes m, m². Tá, mas o que essas duas funções têm a ver, g e m, com a inicial, que é a f? Ora, a f de m é nada mais do que a h calculada no valor g de m. A função f nada mais é do que a função h composta da função g. Será que não dá para a gente usar essa ideia de composição de funções para fazer uma composição de máquinas? A resposta é sim, dá. Quer ver como? Considere a máquina M. Ora, qual que é a máquina M? É a máquina que calcula M mais 1.
Como que essa máquina é? Não sei. Eu sei que ela começa no estágio 1 e vai até um estágio de parada que eu vou chamar de U. O que essa máquina faz? Pega uma entrada 0M0 e devolve, depois que passa por M, 0M mais 1, um umzinho a mais. Olha para uma máquina que compute a função H. Vamos olhar para a máquina N. Como que ela é? Também não sei, mas com certeza ela começa no estágio 1, né? Começa lá QI, Q1, tem as instruções, vai para um estágio eventualmente 2, até um estágio de parada, que eu vou chamar de estágio de parada V. E o que esta máquina faz? Bem, ela simplesmente recebe uma entrada 0M0 e devolve o resultado, que é 0M², 0. Podemos agora utilizar as máquinas M e N para escrever a máquina T. Esse processo é chamado de acoplamento de máquinas. Olha qual que é a estratégia. Nós mantemos a máquina M e agora, no estado final de M, nós colapsamos com o estado inicial de N. Um cuidado a ser tomado é enumerar novamente cada um dos estados de máquina. Então, U continua U, fica U mais 1, U mais V menos 1 até o último estágio de máquina. O único cuidado técnico que nós temos que tomar quando fazemos o acoplamento é que para cada estado de máquina, exceto o de parada, temos que prescrever o que o cabeçote faz ao ler 0 e ao ler 1. Antes nós não precisávamos fazer isso. Para o acoplamento precisa. Isso não é difícil de ser resolvido e na continuação do vídeo nós veremos como resolver isso. Ótimo, agora a gente só precisa de mais duas máquinas para construir a G. A primeira máquina é esta que eu vou chamar de máquina E. Vamos entender direitinho o que ela faz. Para isso, considere que tem uma entrada 0, uma sequência de uns e o restante 0. Ou seja, a única coisa que tem impressa na fita é uma sequência de mais de 2 uns. A máquina está na configuração padrão, lendo 1 mais à esquerda. Então o que faz? Vai à direita e para o estado 2. No estado 2 leu 1, vem à esquerda e para o estado 3. Estado 3 é o estado mais alto, é o estado de parada. Observe que ela foi para a direita, voltou para a esquerda e parou. Então se tiver 2 símbolos uns na fita ou 1 milhão de símbolos uns na fita, ela só vai ler o primeiro, que é o da configuração inicial, vai para a direita, volta para a esquerda e para. Ok? Todos os demais uns, além dos 2 primeiros, são irrelevantes para o funcionamento da máquina. Vamos analisar o comportamento dela agora quando há apenas um símbolo 1 escrito. Bem, o que faz? Está lendo na configuração padrão 1 mais à esquerda, que é o único que tem. Vai para a direita e estágio 2. Está lendo 0. Vai para a esquerda, volta para o estado 1. Estado 1 lendo 1 vai para a direita, para o estado 2. Estado 2 lendo 0, ou seja, ela fica oscilando, o cabeçote fica indo para a direita e a esquerda, nunca para. A gente pode representar assim, por uma determinada entrada, essa máquina E, ela para quando a fita está com uma entrada que é alguma sequência qualquer de uns, e ela não para quando há um único símbolo 1 escrito na fita. Esse é o comportamento da máquina E. Vamos dar uma olhada para mais uma máquina que eu chamei de D, essa máquina gigante que está colocada aí. Fica para vocês verificarem que o comportamento da máquina D é o seguinte: se entra 0, M0, ou seja, uma sequência de M mais 1 uns, sai 0, M0, M0. Ela duplica, é só checar depois exatamente o que ela faz. Para encerrar, a última coisa mesmo antes da gente construir a máquina G, só aquele detalhe técnico que eu comentei há pouco, observe o estado 1 da máquina E. No estado 1 da máquina E há uma instrução do que fazer quando se lê 1.
Quando se lê 1, vai para a direita. Para não termos problema de acoplamento, todos os estados, exceto de parada, tem que ter duas instruções. Como que a gente resolve isso? Olhe então para o estado 1 e faz o seguinte, ó, quando está lendo 1, vai para a direita. Quando estiver lendo 0, deixa o 0. Tá? Isso resolve o problema de acoplamento e a gente pode agora acoplar a máquina sem problema. No 9, lá no estágio 9 da máquina D, está tampado aqui pela câmera, deixa eu tirá-la, é a mesma coisa. Quando se tem o 0, escreve 1 e vai para o estado 10. Ah, no estado 9, e quando tem 1, não sabe o que fazer, escreve 1, deixa 1. Está com 1, deixa 1 e continua no mesmo estado. Ok? Agora sim, estamos em condições de escrever a máquina G. A estratégia está reproduzida aqui novamente e a gente vai construí-la do seguinte modo. Numa entrada qualquer da fita 0M0, ou seja, só tem o inteiro M escrito na fita, ela vai para a máquina D. O que a máquina D faz quando encontra uma fita que tem uma entrada M? Ela escreve 0M, 0M e deixa o resto em branco. Ou seja, o que era uma entrada com o inteiro M vira 2M separados por 0. Vamos usar isso agora para a entrada da P. P é a máquina que nós supomos que computa a função f. Então o que acontece? Ou ela dá 0, 1, 0, ou dá 0, 1, 1, 0. Ou seja, dá 0, inteiro 0, que é o da esquerda, ou dá 1, que é o inteiro da direita. Quando que dá 0? Ela dá 0 se a mésima máquina para a entrada M. Peraí, vamos entender direitinho de onde vem esses M's. Apaga os índices ali, olha. Apagamos todos os índices. O primeiro M, já que era uma função f de mn, o primeiro M é o índice da máquina. O N a gente está tomando como M agora, que é a entrada da máquina. Então, se a mésima máquina para a entrada M, o resultado é 0. 0 em notação unária é 0, 1, 0. E se a mésima máquina não para a entrada M, o resultado é 1. E 1 em notação unária é 0, 1, 1, 0. A gente pega agora o resultado de saída da P e coloca como entrada da máquina E. E a máquina E a gente sabe como se comporta. Nós acabamos de escrevê-la. Ela é uma máquina que para qualquer entrada que seja 0, sequência de mais de uns. E ela não para única e exclusivamente quando a entrada é 0, 1, 0. Ok? Temos condições agora de dizer quem que é a nossa máquina G. A máquina G é nada mais, nada menos do que o acoplamento da máquina D com P com E. Observe que entra 0M0 e sai comportamento da máquina. Ou ela para ou não para. Agora olha que interessante. O que a gente pode dizer a respeito da G? A G é uma máquina de Turing. Como que você sabe que é uma máquina de Turing, Edgar? Acabamos de construir. P é uma máquina de Turing, por hipótese. D, a gente viu como vimos ela em detalhes. A E, a gente também viu em detalhes. Está escrito no vídeo. Bem, se a G é uma máquina de Turing, as máquinas de Turing estão ali, ó, M0, M1, M2, então essa G tem que ser alguma dessas máquinas da lista. Vamos dizer que ela é a MG, Gzinho. O índice da máquina G é o Gzinho. Pergunta natural que se faça agora. A G para quando ela recebe 0G0, ou seja, a máquina G que acabamos de construir para a entrada G? Para responder isso, vamos olhar com bastante cuidado o comportamento da G. Vamos apagar ali todos os Mzinhos, porque a entrada agora vai ser G, não vai ser M. Então entrou G, a máquina D vai escrever G0G. Então, o G0G indo para P, a gente vai ter o seguinte. Se MG para a entrada G, quer dizer então que a saída é 0, 1, 0. A saída é o inteiro 0. Só que MG é Gzão, é a máquina G. Então G para. Se G para, o que acontece? A saída é 0, 1, 0
Isso serve de entrada na máquina E, e a máquina E tem como sua saída a saída da G. Só que quando entra 010, a saída da E é não para. Então a máquina G não para. Vamos dar uma olhada então no outro ramo. Então deve ser o caso que se MG não para a entrada G, nós temos a mesma coisa. MG é o Gzão, quer dizer então que o Gzão não está parando. Gzão não para, isso significa que o comportamento da P é escrever, dar como saída o número inteiro 1. O número inteiro 1, em notação unária, é 1, 1. Só que quando 1, 1 entra na máquina E, a máquina E para. E o comportamento de saída da máquina E é o comportamento de saída da máquina G. Portanto, a G para. Desse modo, a gente construiu uma máquina G que ela para, se e somente se ela não para. Ora, é razoável uma máquina dessa? Não. Essa máquina, G, ela não existe. Bem, mas ela está construída ali em amarelo. Qual que é o problema dessa máquina? O problema não é acoplamento, o problema não é a máquina D, porque essa nós exibimos, o problema não é a máquina E, porque essa nós exibimos. O problema está em supor que existe uma máquina P que computa a função de parada. Com isso, nós concluímos a prova. Se você chegou até aqui, talvez você esteja pensando o seguinte: tudo bem, não dá para escrever uma máquina de Turing que decide se uma máquina para ou não para uma determinada entrada. Mas será que não tem algum outro modo da gente escrever um outro procedimento, uma outra abordagem que não a máquina de Turing, mas que calcule para a gente se uma máquina para ou não para uma determinada entrada? Isso a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, por favor escreva nos comentários, será um prazer respondê-las. Um abraço e tchau.